Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos estar fazendo esse vídeo agora falando sobre o Maracanã, que vai fechar por tempo indeterminado. Uma situação complicada para a dupla Flamengo e Fluminense, que vão ter que procurar outros estádios para estar jogando o Campeonato Brasileiro e o Fluminense talvez aí a Copa Libertadores da América. Vamos também comentar sobre a situação do Everton Cebolinha no Flamengo, que tem sido preterido pelo Sampaoli e foi para o fim da fila das opções do técnico ali para entrar principalmente na segunda etapa. Estou aqui com o Diego. Vamos começar primeiro pelo Maracanã, Diego. Comenta um pouco essa situação que o Flamengo está passando, essa concessão que é provisória, que não vem aquela concessão final para os clubes ficarem tranquilos em relação a quem pode jogar, quem pode alugar o estádio para fazer evento. Comenta um pouco aí sobre a situação do Flamengo com o Maracanã. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, André, eu sou muito a favor, eu já venho falando isso há muito tempo, e para quem não sabe, né, nós dois, na verdade, já passou da hora do Flamengo construir o seu estádio. Isso daí é fato. Tem que cortar esse cordão umbilical de que, o Maracanã, Maracanã, não. Tem que construir o seu estádio, onde você vai mandar, desmandar e fazer o que bem entender, e se tiver que alugar para show, fazer renda, enfim, ter o estádio próprio. Já passou da hora do Flamengo cortar o cordão umbilical com o Maracanã. Agora, enquanto isso não acontece, tem que resolver essa situação, porque para a Prefeitura do Rio está muito fácil, está muito cômodo, André. Eles têm um elefante branco que eles não querem ter que pegar e arcar com os custos. Aí eles arrumam o Flamengo e o Fluminense para poder ficar arcando o custo. Toma aqui, a concessão é de vocês. Mas o Flamengo e o Fluminense não tem poder total. Eu alugo uma casa, eu administro a casa, eu faço obra na casa, eu pago toda a manutenção e todos os custos da casa, mas aí o inquilino chega e fala o seguinte, eu vou botar meu parente que veio aqui da cidade natal dele, não tem onde enfiar, eu vou botar ele aqui esse final de semana. E você que se vire. E depois a conta de luz que vier, você que vai pagar, tá? Resumindo, é isso que acontece no Maracanã hoje. O Flamengo e o Fluminense arcam com os custos todinho. Aí quando o Vasco quer jogar lá, ou o Botafogo, quem quiser jogar, entra com uma ação na justiça, porque o Flamengo e o Fluminense negam, tem lá os motivos deles e negam. Aí o time entra na justiça, entra lá, joga, e depois Flamengo e Fluminense tem que arcar com os custos. Eu não estou aqui para dizer se o Vasco tem que jogar no Maracanã ou não. Não estou aqui para defender que o Vasco não jogue, não é isso. Eu estou aqui para dizer o seguinte: se for ter uma concessão, que tenha uma concessão definitiva, para acabar com esse negócio da casa da mãe Joana. Porque aí fica 6 meses de concessão, depois mais um ano, depois mais 6 meses, a prefeitura fica empurrando isso com a barriga, porque para ela é interessante, porque eles não querem assumir, porque sabe que é um custo absurdo, e aí o Flamengo e o Fluminense ficam ali, mas sem se definir também, se vão ficar, se não vão ficar com o Maracanã. O Vasco, quando quer, toda vez entra na justiça e joga. Então, assim, tem que resolver. Flamengo e Fluminense tem que botar logo a prefeitura e tudo mais contra a parede para resolver isso. Porque não dá para ficar desse jeito. E o Flamengo tem que resolver a situação. Porque a prefeitura também não quer ceder, né, nenhum local para o Flamengo, nenhum terreno, porque para eles não é interessante, pô. Sabe que vou ceder aqui o terreno para o Flamengo e vou perder o Maracanã daqui a 2, 3 anos. Exatamente. Então não é interessante. Então o Flamengo tem que resolver isso logo, cara. Se tiver que comprar um lugar, viabilizar parceiros, viabilizar tudo, para poder resolver essa situação. Agora, o fato é, tem que construir um estádio. Porque não adianta. Aí, ou resolver com a prefeitura e não, concessão, são 15 anos, são 10 anos, são 20 anos, seja o tempo que for, mas o estádio vai ser meu durante esse período. Eu vou assumir tudo, aí se eu quiser alugar para fulaninho, eu alugo, para ciclano, porque ninguém se mete com o Botafogo lá. E é a mesma coisa, é uma concessão. Só que foi feita da forma correta, com o período certinho e tudo mais. O Botafogo gere como ele quer o Engenhão. Flamengo e Fluminense não conseguem. Então, se for concessão, que seja feito da maneira correta logo de uma vez. Agora, Flamengo e Fluminense tem que se impor nessa situação. Exatamente. O Flamengo tem investido na infraestrutura do Ninho do Urubu, vai adquirir os terrenos que estão em volta, já fez até o cálculo, serão 104 milhões destinados para compra, para obras. Então o Flamengo está com esse pensamento de construir um mini estádio também no CT,
É o Flamengo evoluindo, né? É aumentando seu patrimônio, então tem que correr atrás mesmo do estádio. A gente sabe que é complicado, porque para o Flamengo fazer uma obra de um estádio de futebol, o Flamengo precisa da concessão da prefeitura. Mesmo que o Flamengo adquira o terreno, o Flamengo precisa das certidões, precisa de tudo, para tudo ser da maneira correta, tudo ser ali no preto e no branco. E a prefeitura vai sempre botar algum empecilho para o Flamengo conseguir isso. Porque se o Flamengo construir um estádio, vai perder a galinha dos ovos de ouro para jogar no Maracanã. Quando o Flamengo tiver um estádio, não sei, pensa em construir um estádio para 80 a 85 mil pessoas. O Flamengo vai usar o Maracanã? Vai querer jogar no seu estádio, porque vai construir num ponto estratégico, um ponto mais fácil de as pessoas se deslocarem, um ponto mais fácil, a gente espera, para as pessoas irem embora, uma cidade do Flamengo, que seja o estádio, do lado um shopping, para as pessoas consumirem o jogo e os produtos do clube. Então, a E o prefeitura custo é vê menor, isso. né? A prefeitura vê isso. O Flamengo já deve com certeza ter apresentado o projeto. Um projeto ali de uma cidade do Flamengo, como já foi dito pelo Rodolfo Landim, pelas pessoas que estão responsáveis por isso. Então, a prefeitura vai dificultar ao máximo. E aí o Flamengo tem que bater o pé e tem que largar o Maracanã de mão. Eu sei que é ruim, sei que as pessoas gostam de ir para o Maracanã, a gente que é torcedor do Flamengo já foi muito para o Maracanã, mas o Flamengo tem que bater o pé e pegar um ano, uma temporada, e não jogar no Maracanã. Porque aí eles vão ver que o Flamengo também não depende do Maracanã para nada. Pode mandar os jogos em Brasília, pode colocar um jogo ou outro em São Paulo. Quer ficar no Rio? Coloca um jogo em Volta Redonda. Lugar para jogar é que não vai faltar. O Não, Flamengo vai ter estádio cheio em todos os lugares. Só que precisa colocar a prefeitura contra a parede. Como é que o Flamengo vai fazer isso? É não jogando no Maracanã. Ah, vocês não querem dar concessão pra gente? De, como você falou, de 10, 15, 20 anos? Tudo bem. Faz uma reunião com o Fluminense e faz o boicote ao Maracanã. Não joga lá. O Fluminense manda os jogos também em Volta Redonda. O Fluminense leva os jogos para o Nordeste, Brasília. O Fluminense tem alguma torcida fora do estado do Rio de Janeiro, então também, também. pode lotar o estádio tranquilamente e boicotar o Maracanã, não jogar lá nenhuma partida. Ah, jogo decisivo. Não joga no Maracanã, joga em outro lugar, que o estádio vai ficar lotado. Joga em Brasília, que o estádio é lotado tanto de torcedor do Flamengo quanto de torcedor do Fluminense. E fala, ó, a gente está boicotando mesmo o Maracanã, pessoal. Precisa do apoio do torcedor, porque a situação não pode ficar do jeito que está. Eles querem uma concessão provisória. Quando o Vasco quiser jogar, ele vai jogar. Quando o Botafogo quiser jogar, ele vai jogar, porque eles vão entrar na justiça e a justiça vai dar o direito do clube jogar no Maracanã. Então, já que não tem uma concessão definida, a gente não joga mais lá. É isso Até aí, eles tem que resolver. decidirem. Até eles montarem uma licitação. Aí, rapidinho. Vai ser questão de meses de montar uma licitação para que o Vasco dispute a licitação, que o Flamengo, o Fluminense também dispute juntos a licitação. Se o Botafogo quiser, disputa a licitação, mas para definir o que eles vão fazer com o Maracanã, porque a situação está muito confortável. Fica lá o Maracanã a cargo de Flamengo e Fluminense, e o Vasco joga a hora que convém, o Botafogo, se quiser jogar, vai jogar a hora que convém, Isso e aí. isso tem que ser definido. Não vai ter concessão? A prefeitura vai assumir o Maracanã? Beleza. Ninguém joga no Maracanã. Aí eu quero ver como é que eles vão administrar e como é que eles vão ter recursos para manter a manutenção em dia de um estádio tão grande, de um complexo tão grande como é o complexo Mário Filho. Como também está Exatamente. falando, Diego, agora sobre a situação do Cebolinha, que foi aí preterido pelo Sampaoli. Comenta um pouco essa, esse caso, porque o Cebolinha foi um investimento de 94 milhões e até agora não rendeu nada do que foi esperado para o Flamengo. É, assim, vamos ser justos, né, André? O Cebolinha tá sendo preterido, mas assim, não era por nenhuma injustiça, não. É porque realmente ele não fez a parte dele. Oportunidade ele teve muitas. O Bruno Henrique retornou de lesão, tá comendo a bola, tá jogando muito. É um dos melhores jogadores do Flamengo no momento. Voltou a ser. E a cada jogo que passa, você vê que tá ganhando confiança e jogando mais e voltando a ser aquele Bruno Henrique que a gente esperava. O Luiz Araújo veio
e tem feito bons jogos, tem vindo do banco e tem jogado bem, tem se adaptado ao Flamengo e tem melhorado a cada jogo. O Vitor Hugo, que foi uma grata surpresa, ganhou a vaga até do Everton Ribeiro, que é um jogador também que, quando vem do banco, o Everton Ribeiro tem uma importância muito grande para o Flamengo, seja na contenção, na criação de jogadas, para poder segurar uma bola, poder, enfim, é muito mais jogador para o Flamengo e acrescenta muito mais do que o Cebolinha. E o Cebolinha até hoje não mostrou para o que veio. Não tem jogado bem, fez uma partida ou outra boa, aquele jogo contra o Bahia e tudo mais, mas foi muito pouco, principalmente para o investimento que foi feito em cima dele. Então é um jogador que, quando tiver oportunidade, porque ele vai ter ainda, são muitos jogos, o Flamengo ainda tem aí o segundo turno inteiro do Brasileiro pela frente, então ele vai ter oportunidade de jogar. Agora, quando ele tiver oportunidade, ele tem que mostrar porque veio. Tem que mostrar, tem que jogar bem, jogar muito mais do que está jogando, porque até agora ele não mostrou. E vamos ser sinceros, é justo. É justo o Cebolinha hoje ser a terceira, quarta opção. Injusto seria ele estar na frente do Everton Ribeiro, do Luiz Araújo, do Bruno Henrique, do Vitor Hugo, que estão jogando muito mais do que ele. Então, ele tá, se é a quarta opção, tá com demérito total dele, mérito dos colegas de companheiros que estão jogando muito mais do que ele. Cabe a ele se empenhar mais nos treinamentos, nos jogos e quando jogar, jogar bem e mostrar todo o potencial, porque ele tem muito potencial. Pode render muito mais e ajudar muito mais o Flamengo, fazer valer esse enorme investimento. Agora, tem que ser diferente do que tem feito ultimamente. Exatamente. E é aquilo, né? A gente não sabe se o problema é com o jogador ou se o problema é que todos estão insatisfeitos com o Sampaoli. É, Porque cara, fica fato aquela é situação, que fica ninguém aquela tá jogando situação, bola bem. fica aquela situação que a gente não sabe, porque não tem ninguém jogando bem. É um ou outro se É salva, o Bruno mas não é Henrique ali se salvando, o um Vitor goleiro. Hugo, o goleiro, são pouquíssimos que estão jogando, um Fabrício Bruno, são pouquíssimos que estão jogando bem de verdade, né? Então, o São Paulo, a gente falou no vídeo anterior, cara, o São Paulo conseguiu fazer com que Pedro e Gabigol não jogassem bem. Nenhum dos dois É, tá jogando bola, então não é de se admirar que o Cebolinha também não consiga, né? exatamente. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.